a diferença de pedir, qual a diferença de buscar e qual a diferença de interceder, né? São 3 níveis de oração. Quando você pede, existem algumas características do pedido. Uma delas é pedir com fé, outra delas é pedir segundo a vontade de Deus, né? Então, o pedido, nem todo pedido que você fizer, você vai receber o sim de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo mesmo. Se você pedir para alguém morrer, Deus vai atender? Não, porque não é um pedido que está na Bíblia, né? Então, a gente, para receber, a gente tem que fazer um pedido que está na Bíblia, né? Então, tem pedido aí que Deus olha assim, eu acho que Deus pensa assim: será que essa pessoa está com o juízo no lugar, né? Mas tem gente que pede, né? Tem cada pedido, mas pedir é assim, ele é uma oração que você faz direta para Deus. Outro tipo de oração é a busca. A busca é quando você tem um relacionamento com Deus diário, constante, íntimo, e você consegue entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se você faz uma oração e essa oração é a vontade de Deus para a sua vida, o que é que vai acontecer? Vai ser atendida, né? A oração que é atendida é a oração que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? E aí tem o terceiro tipo de oração, que é bater. Bater significa intercessão. O que é intercessão? A intercessão é quando você vai pedir algo para alguém, e quando você pede esse algo para alguém, o inimigo das nossas vidas entra no meio desse pedido. E aí ele começa a fazer oposição para que esse pedido não chegue até você. Então, a intercessão passa a ser não apenas uma oração, mas ela passa a ser uma guerra. É o que nós chamamos de batalha espiritual. Vou dar um exemplo para vocês. Daniel 10. Daniel abriu o rolo da Bíblia, que era a Bíblia, um rolo, um papiro, e lá estava escrito que depois de 70 anos, o povo de Deus ia ser liberto do cativeiro babilônico. Era a vontade de Deus, era uma profecia, mas quando Daniel orou, Deus atendeu? Até que Deus atendeu, mas sabe quanto tempo demorou para essa oração chegar até Daniel? 21 dias, que foi o tempo que Daniel passou intercedendo. Quando o anjo trouxe a resposta, o anjo disse para Daniel: olha, Daniel, desde o primeiro dia que Deus ouviu a sua oração, mas quando eu vinha trazendo a resposta, está lá em Daniel 10, o príncipe da Pérsia me impediu de trazer essa resposta. Alguns acham que o príncipe da Pérsia era um homem. Agora eu pergunto: será que um homem consegue lutar com um anjo? Não, porque o anjo, ele é um ser criado acima dos homens, ou do homem. Então esse príncipe da Pérsia era uma entidade espiritual que controlava aquela área, um principado. Então a oração de Daniel foi uma guerra. Então, enquanto ele orava, esse anjo guerreava, venceu o príncipe da Pérsia e trouxe a resposta para Daniel, que era uma profecia, era a vontade de Deus, mas o príncipe da Pérsia estava impedido. Então, muitas vezes, talvez a oração que você esteja fazendo não é atendida porque você está numa guerra. E quando nós estamos numa guerra, o que é que nós temos que fazer? Perseverar. Nós temos que fortalecer essa intercessão com jejum. A gente tem que fortalecer essa oração com uma vida de santidade, uma vida de busca. Porque não adianta a gente pedir algo para alguém se a gente não tem uma vida de santidade, uma vida de busca. É uma contradição, não é? Aí Deus sabe que Ele sonda o nosso coração. Muitas vezes a nossa oração é para a gente ficar livre de uma situação e não para o bem da pessoa, né? Então, a intercessão é uma guerra e uma batalha. O que nós vamos fazer agora não é um pedido e nem uma busca, é uma intercessão. Então,
Como é que um soldado guerreia? Ele guerreia deitado? Ele guerreia sentado? Como é que um soldado guerreia? De pé. Então nós vamos ficar de pé e nós vamos levantar um clamor, né, de intercessório, uma batalha espiritual. Nós vamos estar clamando para que todo impedimento levantado pelo inimigo possa ser colocado por terra, né? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra quem? Principados e contra potestades que estão no ar. O ar ali é o mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. É porque nós não temos visão e não conseguimos ver o mundo espiritual. O mundo espiritual é onde acontece a verdadeira guerra. O que acontece aqui no mundo natural é resultado do que acontece no mundo espiritual. Paulo, em Efésios 6, ele diz que nós devemos, nessa guerra espiritual, vestir uma armadura carnal ou espiritual? Espiritual. Se a guerra é espiritual, as armas têm que ser espirituais. E lá ele fala do capacete da salvação, ele fala do cinto da verdade, ele fala, né, da couraça da justiça, da espada do Espírito, do escudo da fé, dos sapatos do Evangelho da paz. Então, são essas armas que nós devemos usar. A questão é que Satanás sabe que essas armas são poderosas e ele quer lutar só no mundo carnal. No mundo carnal a gente vai perder, porque as armas dele são espirituais. Você pode fechar os seus olhos, erguer a sua mão direita e orar comigo? Pai, nesta hora nós revestimos a tua igreja aqui em Patos com a armadura espiritual. Pai, nós estamos entrando numa guerra e nós te pedimos que tu coloques na nossa cabeça o capacete da salvação, proteja a nossa mente, coloque, ó Deus, nos nossos ombros o cinto da verdade, que nós estejamos firmados na verdade, não na mentira. Coloque a couraça da justiça, ó Deus, tire de nós todo merecimento, toda tentativa de alcançar algo pelos nossos méritos, mas que nós sejamos justificados por Jesus Cristo. Ó Deus, coloque na nossa mão direita a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, coloque na nossa mão esquerda o escudo da fé e calce os nossos pés com o Evangelho da paz. E é revestido, ó Deus, dessa armadura que nós nos levantamos aqui nessa noite. Pai, nós declaramos que Patos não é do inimigo, Patos é um povoado teu. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que todo espírito maligno que tem agido nesse povoado, que caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, coloca os teus anjos sobre esse povoado, dê uma palavra de ordem, que esses anjos agora, ó Deus, entrem em cada casa, em cada bar, ó Deus, em cada terreiro, seja aonde for que essas entidades estão invocadas, que elas sejam quebradas em seu poder agora, e que esse povoado, ó Deus, seja liberado para te conhecer, liberado para se converter. Pai, abençoe-nos aqui nesta noite, proteja a nossa mente para que estejamos ligados naquilo que o Senhor quer falar para conosco. Proteja, ó Deus, a nossa família, proteja a nossa casa, os nossos bens. Nós não aceitamos que Satanás, ó Deus, venha com retaliação, lance flechas, ó Deus, agora sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Que o Senhor possa proteger todos os nossos. Proteja a vida do presbítero Michel, da sua esposa, dos seus filhos. Ó Pai, que não haja retaliação na casa dele, por ele ser o líder espiritual nesse lugar. Abençoe-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Vamos cantar alguns cânticos. Eu separei alguns cânticos aqui. Nem sei se os irmãos conhecem, mas nós vamos cantar. Esse cântico eu gosto muito de cantar, é um hino. A igreja hoje não canta mais hino, canta mais por hino, né? E esse hino, ele compara a nossa vida como se fosse um mar, né? Quais são os perigos do mar? Onda, ventania, tempestade, escuridão. E a nossa vida é assim, né? Nós somos cercados às vezes de tempestades. Tem ondas que vêm, parece que vai derrubar a nossa casa, derrubar a nossa vida. Tem ventos fortes. Às vezes nós estamos passando por um momento de escuridão,
Mas esse cântico fala que, independente da situação do mar da vida, Deus está conosco no barco, amém? E Deus que está conosco no barco é o Deus que faz os ventos e as tempestades, e Ele tem poder para acalmar. Então, queridos, independente da tempestade que nós estejamos atravessando, que a gente não entre em desespero nem medo, porque Deus está conosco, amém? Ele é um Deus onipotente, que tem poder para fazer o possível e o impossível. Quem não souber não tem problema, pelo menos o coro você vai conseguir cantar. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encabelado mar, a ira dos homens no gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, te peço, vem me acudir. Das ondas do mar que me envolve, quem poderá valer? Não dadas, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encabelado mar, a ira dos homens no gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar,
Eu repreendo todo medo dentro de mim e ministro a tua paz, ministro a tua calma na minha vida. Deus, tira toda agitação da minha mente. Pai, tira toda essa luta minha em pensar, e que eu possa descansar em Ti, na certeza de que o Senhor está comigo, na certeza que o Senhor é onipotente, na certeza que o Senhor é onipresente e é onisciente, que eu possa descansar confiado no Deus que eu tenho, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse hino que a gente vai cantar, ele tem uma história bonita, né? O pastor ia voltando de uma viagem missionária, e como a gente está falando de mar, ele estava também em um navio, e esse navio afundou, teve um naufrágio, ele perdeu a sua esposa e seus filhos, e depois de alguns anos ele decidiu ir nesse lugar onde o navio afundou, e lá nesse lugar onde a família, ele perdeu sua família, ele fez esse hino que a gente vai cantar. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que
acha assim que no céu a gente vai ser bem rico, no céu a gente vai viver bem, no céu nós vamos morar numa mansão, mas a maior riqueza do céu é estar com Jesus, né? O céu sem Jesus ele não presta. Só que tem uma coisa que a gente esquece, que Jesus está conosco também. Nós acabamos de cantar que Ele está no nosso barco, acabamos de cantar que nós somos felizes com Jesus, e às vezes nós não somos felizes porque a gente não tem uma casa como a gente queria, a gente não tem um emprego como a gente queria, a gente não tem a saúde que a gente queria, e por causa disso eu vejo muita gente triste, mesmo tendo Jesus no coração. O que a Bíblia nos ensina é que Jesus é tudo na nossa vida. O mais, Paulo chama de resto, Paulo chama de estrume, né? Paulo chama de refúgio, coisas que não têm valor. Jesus falando sobre isso, ele diz assim, né, em Mateus 6, buscar primeiro o quê? E o que mais? O que é que nos faz esquecer? E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu pergunto, quem que a gente tem buscado primeiro? A gente busca primeiro as outras coisas, e se sobra tempo, a gente busca Jesus. Isso é falta de inteligência. Por quê? Porque quando eu busco Jesus, automaticamente eu terei as outras coisas. Mas está aí o mundo correndo atrás das outras coisas, gente morrendo para ganhar dinheiro. Não estou dizendo que ganhar dinheiro é errado, mas tem gente que está morrendo, tem gente que tem tempo para tudo na vida, mas não tem tempo para Deus, né? As pessoas querem ter tempo para Deus quando acontece um desastre na vida. Aí todo mundo procura uma igreja, todo mundo procura orar, e todo mundo vira a pessoa mais crente do mundo quando a coisa aperta, né? Buscar a Deus quando tudo está ruim, isso aí vamos dizer é fácil. Difícil é buscar a Deus quando tudo está bem, né? Infelizmente, quando tudo está bem, quando acontece, ninguém se lembra de Deus, né? Nós vamos cantar mais um cântico, é um cântico bem conhecido. Enquanto a gente canta esse cântico, você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados.
Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 2. Aliás, capítulo número 3. Atos, capítulo de número 3. Acharam? Isso eu consigo ler aqui, que eu esqueci meu óculos, mas acho que está certo. Se o presbítero tivesse aqui, eu pegava emprestado do presbítero, tá? Está certinho mesmo. Vamos lá. Atos, capítulo 3. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, que seria a hora nona. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Porém, disse Pedro: não temos prata, nem temos ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, ou levante e ande. Segurando-o pela sua mão direita, ou pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando tudo isto o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo um homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, ou da porta chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Irmãos, eu coloquei no meu coração essa palavra que Deus pôs no meu coração para falar hoje sobre a importância da igreja viver conforme a igreja permitiu. Deus sempre colocou um padrão para a gente poder obedecer, né? Se você for olhar algumas áreas da vida, nós vamos ver que há certos padrões que precisam ser obedecidos, né? Quando Deus quis orientar a família, Deus deu o padrão de como uma família se vive. Se você ler Efésios capítulo 5, lá está o manual de como uma família que quer viver bem deve viver, ou deve se comportar. Lá fala o papel do homem, fala o papel da mulher, fala o papel dos pais e fala o papel dos filhos. Agora, o que acontece? Nós temos um problema uma teologia chamada achismo. Você conhece essa teologia, né? O achismo é aquela velha frase que diz assim: a Bíblia, a mãe, o pai, sei lá quem está dizendo, mas eu acho que eu devo viver desse jeito. O grande problema é que eu e você não criamos nada. Todas as coisas foram criadas por Deus. E se Deus criou aquilo, Deus sabe como funciona, não é? Quando você compra um eletrodoméstico, não vê o manual, né? Tem gente, eu conheço bem ferro, viu? Ferro, eu sou expert em ferro. Mas tem muita gente que pega um ferro, não sabe qual a temperatura que vai passar quanto a roupa que está ali. Aí você vai passar uma roupa fina e você pode pôr uma temperatura que você não sabe, o que vai acontecer com a roupa?
buraco desse tamanho, você vai perder uma roupa cara. Então, o manual está ali, não para você dizer assim, está escrito assim, mas eu vou passar essa roupa do jeito que eu quero. Aí você vai perdendo roupa. O manual é para a gente obedecer, porque é um padrão. E é assim que a gente vai aprendendo um liquidificador, com tantas coisas elétricas que tem por aí. E toda a nossa vida, ela sempre tem um manual para você poder fazer com que aquilo que você vai usar seja bem utilizado. Quando a gente está falando de igreja, é a mesma coisa. Irmãos, o padrão de uma igreja não é uma igreja sul-americana, não é uma igreja inglesa, não é uma igreja russa, não é nenhuma igreja que se tem por aí. Não tem uma denominação e nenhuma religião que seja um padrão para a igreja obedecer. Nós presbiterianos temos assim o orgulho e até o nariz inevitável de dizer que nós temos a melhor doutrina de todas as denominações. Pode até ser que tenha, mas o padrão de uma igreja não é a igreja presbiteriana do Brasil, porque ela tem falhas. Aí você me pergunta, pastor, qual é o padrão de uma igreja? Pergunta para mim aí, todo mundo junto. Fala, pastor, qual é o padrão? E agora todo mundo junto, bem bonitinho, vai. Nós acabamos de ler um texto que fala qual é o padrão, qual é a igreja que é padrão. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente está lendo a história da igreja primitiva. Foi aqui em Atos que começou a história da igreja. Antes de Atos, tinha, entre aspas, uma igreja chamada Israel. Mas Israel não era uma igreja, Israel era uma nação. E Israel era um povo que Deus decidiu ser o Deus desse povo, mas não era a igreja. Em nenhum lugar você vai encontrar que Israel era a igreja, mas você vai encontrar que a igreja é o Israel de Deus, ou seja, a igreja verdadeira não é formada de judeus. A igreja verdadeira é formada de judeus, de gregos e de qualquer tribo e qualquer nação. O judaísmo, que é a história do Velho Testamento, só incluiu os judeus. Eles não aceitavam que outros povos fizessem parte do judaísmo, porque eles não queriam se misturar. Mas a igreja do Senhor é uma igreja aberta para todo mundo. Nesse lugar, qualquer pessoa que quiser seguir Jesus, ele pode seguir, seja bandido, seja ladrão, seja o que for, contanto que ele queira mudar de vida. Mas se ele quiser se aproximar de Jesus e seguir Jesus, ele só precisa fazer uma coisa, crer. O ladrão da cruz não fez classe de batismo, não foi batizado, ele não deu dízimo, ele não deu esmola, não fez nada. Ele estava na cruz, mas quando ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, o que é que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão foi salvo. Você pode falar assim, esse ladrão não foi salvo, mas Jesus disse que foi, então foi, acabou, não tem o que discutir. Então, a igreja primitiva é o padrão, é o paradigma, né? É um modelo para a igreja viver. Só que nós hoje não queremos nem saber de igreja primitiva. A igreja primitiva, alguns falam assim, foi uma igreja que viveu há 2000 anos atrás. Hoje nós vivemos num outro contexto. Irmãos, os homens mudam, mas Deus é o mesmo Deus. Esse livrinho aqui, ó, chamado Bíblia, ele é mais atual do que qualquer jornal que você vê por aí. Eu acho tão interessante que as pessoas começam a ler a Bíblia e vão descobrindo coisas que foi descoberta agora, que não sabia. Por exemplo, você sabia que Galileu foi excomungado porque um dia ele disse que o mundo, a terra era redonda? Isso no século XIII. A Bíblia já dizia há muito tempo que a terra era redonda. Aí quando descobriram que a terra era redonda, quem descobriu isso foi o grande, né, na história. Mas teve gente que já foi excomungado da igreja, foi tido como endemoniado porque disse que a terra era redonda. Mas a Bíblia já falou isso há muito tempo. Então a Bíblia é um livro muito atual. Então a história da igreja primitiva, escrita por um médico chamado Lucas, porque Lucas é o autor do livro de Atos. Lucas não está escrevendo sobre uma história qualquer. Não é uma narrativa histórica. O que Lucas
está fazendo é transformando uma história em um conceito de teologia. Lucas está dizendo como uma igreja deve viver. Irmãos, a igreja, ela não pode viver segundo a cabeça das pessoas. Tem um monte de gente louca por aí, não é? Eu estou encontrando ex-colegas que estão formando igreja, que eu tenho dito, esse colega meu deve ter ficado louco. Tem igreja para todos os gostos aí, não é? Eu vou citar algumas que eu conheci lá em Goiânia. Em Goiânia tem uma igreja chamada Igreja do Cusco. Sabe como é que funciona a igreja do Cusco? Os presbíteros pegam uma vasilha grande cheia de terra, vão cuspindo, faz uma lama. Aí quem estiver doente vai lá e passa essa lama. Porque Jesus um dia cuspiu numa lama, passou do olho do cego, está até na Bíblia isso. Mas isso foi uma história, uma experiência, não quer dizer que isso tem que ter uma igreja assim. E tem igreja de todo jeito. Irmãos, eu nem vou falar porque você vai ficar escandalizado. Mas tem igreja de todo jeito. As igrejas que existem por aí, elas devem ter um padrão teológico que é o padrão da igreja primitiva. E eu anotei algumas coisas aqui e quero me deter em uma delas, de como uma igreja deve ser hoje. Primeiro, uma igreja hoje, ela deve seguir a vontade e os propósitos divinos. Uma igreja não pode viver com propósitos humanos e com vontades divinas. Praticamente 99% das igrejas que existem hoje, elas seguem um pensamento, um propósito, a vontade de um homem que fundou essa igreja. Todas as religiões hoje, denominações, foram fundadas por homens. Irmãos, denominação não salva. Você tem que frequentar uma igreja, mas denominação não salva. Quem salva é Jesus. E pelo que eu sei, Jesus não fundou nenhuma denominação, né? Nem o cristianismo foi fundado por Jesus. O cristianismo é uma coisa que os cristãos do primeiro século criaram, mas nem o cristianismo foi Jesus. Porque tem um cristianismo aí que não tem cruz. Como é que o cristianismo não tem cruz? Agora, Jesus deixou uma filosofia de vida que deve ser seguida, né? Então, uma verdadeira igreja, ela tem que seguir a vontade e propósito divino. Se você acompanhar comigo, capítulo 2, versículo 23, eu vou te comprovar o que eu estou falando. Capítulo 2, versículo de número 23. Eu estou meio cego. Quem achar aí o versículo 23 pode, porque como a iluminação não é muito forte, eu não consigo ler. Alguém pode ler o versículo 23, por favor? 2, 23. Bem rápido. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio, presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por não temer. Eu pergunto, o texto está dizendo que Jesus morreu por causa da vontade do homem ou por causa da vontade de Deus? O que é que diz o texto aí? A morte de Cristo foi um desígnio divino. Então, uma igreja verdadeira, ela segue a vontade e o propósito divino. Nós temos que fazer essa pergunta sempre. O que eu estou fazendo porque eu quero ou é a vontade de Deus? Muita gente está na igreja e não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. E quando eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu estou, Maria, perdido. Porque eu não sei o que eu devo fazer. Então, a pergunta é, será que a nossa igreja é uma igreja que segue a vontade e o propósito divino? A igreja primitiva é. Segundo, uma igreja verdadeira, ela vive os cumprimentos da Escritura e da Bíblia. Irmãos, nós estamos vivendo dias, eu gosto de dar essa informação, nós temos mais de 350 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo. 350 milhões é praticamente quase que, não dou, mas uma metade a mais da população do Brasil. Acho que nós somos 250 milhões, né, por aí, pelo menos hoje. 350 milhões, então nós temos mais 100 milhões além da população do Brasil que é perseguida no mundo. Quando eu falo perseguida, eu estou falando de gente que não pode cultuar. Eu estou falando de gente que, se adorar a Deus, ele vai para o paredão, ele vai ser fuzilado, ele vai ser enforcado. 350 milhões de pessoas são perseguidas no mundo. E
E aí, nós achamos que se nós tivermos um presidente crente, um governador crente, um prefeito crente, nós não vamos sofrer perseguição. Irmãos, nós vamos sofrer perseguição, sabem por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja vai sofrer perseguição. Nós vamos ser perseguidos, é a Bíblia quem diz. Então não adianta eu vir aqui trazer uma palavra do que a Bíblia não está dizendo. Então a Bíblia diz que nos últimos dias nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser martirizados. Eu sei que você fala assim, pastor, eu já não queria ser crente, agora que eu não vou ser mesmo. Então, meu filho, desista mesmo, porque nós ser crente nos últimos dias vai ser algo muito difícil. Jesus falou sobre isso, ele disse assim: olha, quem for santo, santifique mais, quem for sujo, se suje mais. É o que nós vamos dizer nos nossos dias. Aqueles que são crentes de verdade vão se purificar cada vez mais. Agora, quem é crente de mentira vai se sujar cada vez mais. Vocês não escandalizem com o que nós vamos ver por aí. O mundo está caminhando para um desastre completo. Basta você andar, não precisa nem nas ruas de Labão, basta andar nas ruas daqui mesmo, né, que você vai ver a podridão que está o mundo. A igreja primitiva era uma igreja que vivia não segundo a sua vontade, mas vivia o cumprimento da Escritura. Alguém pode ler para mim, aqui mesmo, Atos capítulo 2, a partir do versículo 17 a 21. Qualquer pessoa que puder ler para mim, Atos 2, 17 a 21. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que aconteceu no Pentecostes não foi algo produzido pelos apóstolos. O que aconteceu no Pentecostes foi um cumprimento de Joel 2. Você pode ver em algumas Bíblias, ela vai aparecer entre aspas, ou um corpo menor, porque é uma citação de Joel 2. Há 600 anos atrás, Deus disse a Joel que ele iria derramar o Espírito dele. Então, quando chega o dia de Pentecostes, o que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre os apóstolos, e tudo aquilo que está sendo falado aqui foi profetizado. Eles começaram a falar outras línguas, e tiveram visão, e foram evangelizando, e a igreja começou. Então, uma igreja que segue o padrão da igreja primitiva é uma igreja que vive segundo a palavra de Deus, o cumprimento da Escritura. A minha pergunta é: será que eu e você estamos vivendo aquilo que nós programamos para a nossa vida, ou estamos vivendo o cumprimento da Escritura? A terceira característica: uma igreja que segue o padrão da igreja primitiva é uma igreja dirigida por Deus. Olha o que está em Atos 13, 2. Abra comigo Atos 13, 2. Eu estou lendo os textos em Atos porque eu estou defendendo que esse é o padrão. Olha o que diz aí Atos capítulo 13, versículo de número 2. Alguém pode ler para mim? Enquanto adorava, vai lá. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Bernabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eu pergunto para os irmãos: quando você e eu buscamos a Deus, nós seguimos a voz do nosso coração ou seguimos a voz das pessoas? O que aconteceu nesse texto aqui? A igreja estava reunida, precisava separar duas pessoas para ir para o campo missionário. E quem que separou essas pessoas? O que é que diz o texto? O Espírito Santo fez o que? Ele falou. Irmãos, de repente nós estamos aqui orando. Você já pensou você ouvir uma voz do céu falando assim, né? Faça isso. Vai correr todo mundo aqui da igreja.
estava tão acostumada com a direção de Deus que quando o Espírito Santo falou, separa para mim Paulo e Barnabé, isso foi algo natural. Hoje nós vivemos dias que a igreja não acredita mais que Deus fala. Um dia eu falei em uma igreja que Deus tinha falado comigo, algumas pessoas se espantaram. Como é que Deus falou? Tem uma imagem na internet que é uma gozação com isso. E não foi o Augusto Nicodemos, que é um pastor respeitado. Eu quero falar isso, você que está sendo filmado, não tem problema. Tem uma imagem na internet onde tem um cristão orando de joelho falando assim: Deus fala comigo. Aí tem uma mão bem grande estendendo uma Bíblia para ele. Porque algumas pessoas defendem que Deus só fala através da Bíblia. E aí, para poder exemplificar o que eu queria dizer, eu lembrei do meu namoro com Tânia. Quando eu namorava com Tânia, eu escrevia a carta para ela lia as minhas cartas, e ela escrevia a carta para mim e eu lia as minhas cartas. Ou seja, eu falava com Tânia, Tânia falava comigo através de cartas. Esse livro aqui é uma carta de Deus falando conosco. Realmente Deus fala através dessa carta. Mas de vez em quando, naquele tempo não tinha celular assim tão fácil, eu fazia uma ligação e falava com Tânia por telefone. Ou seja, eu falava com Tânia e Tânia falava comigo. Hoje as pessoas não acreditam mais que Deus fala com você e que você fala com Deus. Só que a igreja primitiva, que é o padrão de uma igreja, Deus falava com essa igreja e essa igreja falava com Deus. Então quem somos nós para dizer que Deus não fala mais? Quando alguém fala assim, Deus não fala mais, eu pergunto, quem é você para dizer que Deus não fala mais? Por que Deus não fala mais? Só que Deus fala de várias maneiras. Ele fala através da Bíblia, Ele fala através de um sonho, Ele fala através de umas circunstâncias da vida, Ele fala através de uma questão da natureza, Ele fala através de uma enfermidade, Ele fala através de várias formas, porque Deus é livre. Irmãos, quem não conhece a história de Balaão? Deus usou quem para falar com Balaão? Uma jumenta, pode falar. A jumenta abriu a boca e falou. Já pensou, você está lá na roça, de repente lá, um animal lá que você está usando para fazer preparar a terra, um animal vira para você e fala assim: ô, Jesus te ama. Você vai largar essa carroça e vai correr, porque você vai dizer, foi o jumento, o cavalo que falou. Às vezes, irmãos, Deus fala com a gente, e a gente fala assim: uma coisa ruim me disse que não é para fazer. Sabe essa coisa ruim que você está dizendo? É Deus falando com você. Só que a gente perdeu a intimidade com Deus, que a gente não conhece mais a voz de Deus. Deus está falando e a gente acha que é a jumenta que está falando, a gente acha que é a parede que está falando, que é coisa da minha cabeça, e não é, é Deus falando, porque a igreja ouvia a voz de Deus. Está aqui, ó, marque aí, Atos 13, 2. Eu já participei de várias reuniões de conselho, já participei de várias reuniões de presbitério, e confesso para você que eu nunca vi o Espírito Santo vir falar assim: fulano vai ser ordenado pastor, agora vocês vão abrir um campo missionário. São decisões humanas. Aí você pergunta: pastor, mas Deus não decide assim? Decide, mas Deus também fala. Então eu quero trazer nessa noite essa característica de uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira, ela ouve a voz de Deus e é dirigida pela voz de Deus. Eu pergunto: quando foi que eu e você ouvimos a voz de Deus? Tem gente que nunca ouviu a voz de Deus. Aí Deus fala pela Bíblia. Eu pergunto: por qual versão que Deus fala pela Bíblia? Tem vários tipos de Bíblia. Qual é a versão que Deus fala? Essa tradução em português, ela usa que base original para trazer uma tradução? Então, veja que é bem complicado a gente fazer uma afirmação. Como é complicado também dizer que Deus fala de todo jeito. Eu preciso ter discernimento para isso. Uma coisa eu sei, que aqui na igreja primitiva o Espírito Santo falou. E se Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele mudou, ele continua falando. Amém? Quarto e último, que é a razão de eu trazer aqui essa palavra. Deus falava, e a igreja primitiva tinha como características sinais e maravilhas. Olha o que é que diz Atos 3,16. Vamos lá para Atos 3,16. Irmão, você pode observar
que eu não estou inventando coisas, eu estou lendo o texto da Bíblia. Se você concordar comigo, tem coisa aqui que não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Olha o que é que diz Atos capítulo 3, versículo 16. O que é que diz esse texto aqui? Olha aí, quem achar pode ler para mim. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem. Então, o que... Fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. E aqui chega ao texto que nós lemos. O que aconteceu no capítulo 3? Um aleijado de nascença volta a andar. Então, uma coisa que acompanhou a igreja primitiva foi sinais e maravilhas. Sabe, irmãos, às vezes parece que eu estou falando um absurdo. Mas se você for no YouTube da vida, eu não quero que vocês façam isso não, tá? Eu faço porque eu sou pesquisador, eu aconselho vocês não fazerem. Mas se você for no YouTube e digitar uma sessão de macumba da vida aí, você vai ver que tem milagre acontecendo no terreiro de macumba. Você sabia que Satanás, entre aspas, cura no terreiro? Só que ele cura, mas põe outra doença, não é? Ele cura de uma coisa e volta outra doença, porque ele quer manter o cliente dele preso. Mas o que acontece lá, acontece. Tem, eu não vou citar, porque pode dar processo, sei lá, mas teve uma jogadora de vôlei famosa, que foi campeã olímpica, que fez uma cirurgia no joelho, numa sessão espírita, e está lá com o joelho bom até hoje. Ela não foi curada, vamos dizer assim, por um tratamento médico, ela passou por uma cirurgia espiritual. Aí, irmãos, quando a gente chega na nossa igreja, eu pergunto, o que é que tem acontecido na nossa igreja de sobrenatural? A resposta é nada. A gente entra aqui e sai daqui, no máximo, o que é que tem? Isso aqui vai dar problema, não tem nada não. O que acontece? A gente tem um cântico que é mais animadinho, alguém levanta a mão, uma pregação que a gente gosta, a gente vai para casa, e o que aconteceu no culto? Nada. Nessa igreja aqui, olha o que aconteceu. Pedro e João estavam indo para onde? Para a igreja, eles iam para o templo. E quando eles vão para o templo, para uma reunião de oração, 3 horas da tarde, eu pergunto, que hora é o horário de reunião de oração nossa? Ah, pastor, de manhã eu não posso, de tarde eu não posso, de noite eu não posso, de madrugada eu não posso. Sabe quando é a reunião de oração? Nunca, porque a gente não tem tempo para orar. Esse povo aqui trabalhava, e 3 horas da tarde, porque tem gente que diz assim, oração é coisa de mulher, homem tem que trabalhar na roça. Pois é, esses homens aqui eram homens que foram orar 3 horas da tarde. E aqui o templo não estava vazio não, porque se estivesse vazio, o mendigo não ia pedir esmola na igreja vazia. Ele foi pedir esmola porque aquele horário estava cheio de gente. Por isso que ele foi. A intenção dele não era cultuar, a intenção dele era receber esmola. E quando colocaram ele lá, vem Pedro e João. Então, quando Pedro e João entram no templo, ele pensou assim, bom, eles não estão bem vestidos, mas deve ter um dinheirinho. Então ele pediu uma esmola. E quando ele pede uma esmola, Pedro dá uma resposta que o desanimou. Ele disse assim, eu não tenho nem ouro nem prata, meu querido. E aí ele ficou cabisbaixo, mas aí imediatamente Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu acho que no coração dele ele pensou, o que é que esse homem tem que seja melhor do que prata? E o que é que Pedro tinha? A melhor esmola para ele, que era a cura. E ele diz, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Diz o texto que João estendeu a mão, pegou na mão dele, ajudou a levantar. Os arteiros revigoraram. E aquele homem ficou tão feliz que ele fez o quê? Sentou bem caladinho no templo. O que é que ele fez? Ele saiu pulando no meio do templo, e cantando, e louvando, e agradecendo a Deus, de tal forma que bagunçou o culto todo. E isso provocou a ira dos religiosos. Mas uma coisa eu sei, irmãos, será que hoje a igreja do Senhor, que diz ser do Senhor, pode chegar planejada e dizer, em nome de Jesus, levanta-te e anda? Quantos de nós temos a coragem, vamos dizer assim, de orar por um enfermo? Na época da Covid, o que a gente fez?
falou assim, agora era uma boa oportunidade para os que têm dom de cura e entrar e começar a orar. Irmãos, a pessoa que tinha dom de cura, ele corria de quem estava com a Covid. Olha o tamanho da fé. Eu pergunto, se a igreja fosse uma igreja poderosa, ela iria correr? Aí você fala, pastor, mas aí o senhor também quer o quê? Quer que a gente seja irracional? Era uma enfermidade. Irmãos, tinha enfermidade pior do que uma lepra? A lepra, a pessoa não podia nem morar na cidade, ela tinha que ficar no arraial. Quando o leproso se aproximou de Jesus, Jesus correu do leproso? Não, o que é que diz o texto? Que Jesus se aproximou do leproso, chorou quando ele viu aquele leproso, tocou nele e disse, seja limpo. A lepra não pegou Jesus, mas nós temos medo de orar por pessoas doentes, nós temos medo de ficar doentes, porque na verdade nós não temos essa característica, que é uma característica da igreja, sinais e maravilhas. Irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês, eu sei que isso aqui muita gente que vai ouvir e não vai gostar, mas não tem nada não. Irmãos, qual a diferença de vir num culto aqui e ir num comício? Nenhum, porque no comício não acontece nada, nem aqui também. Irmãos, muitas vezes a gente vem num culto que a gente fica doido para o culto terminar, que a gente não aguenta mais. Agora eu pergunto, como é que um culto que a gente não aguenta mais vai prestar outro? Porque não aconteceu nada. Agora eu pergunto, eu não estou dizendo aqui que todo culto tem que ter milagre, eu estou dizendo que todo culto tem que ter sinais e maravilhas, tem que ter algo sobrenatural acontecendo, irmão, senão é uma coisa normal, tanto vale vir para aqui ou para qualquer outro lugar. Então a igreja primitiva era uma igreja que era marcada por sinais e maravilhas. Esse homem se levantou e veja só o que diz os versículos seguintes, nós não vamos ler, eu vou só falar, depois você lê em casa. Quando aconteceu isso, o que ocorreu? Os fariseus e saduceus vieram para cima dos apóstolos com raiva, proibindo de pregar, e alguns acharam que foi Pedro quem fez aquilo, mas Pedro usou de muita sabedoria, prazer, apesar de não ser analfabeto. Ele disse assim, vocês estão pensando que fui eu que curei? Quem curou isso aí, quem fez essa cura, foi Jesus a quem vocês mataram. Foi no nome dele que essa cura foi realizada. E ele então apresenta Jesus citando passagens proféticas, e diz o texto que uma multidão se converteu. Sabe qual é a diferença dessa igreja aqui para nós? É que se Luiz Roberto fizer um milagre aqui, digamos que aparecesse uma pessoa de um cadeirante aqui e orasse, em nome de Jesus, levante esse cadeirante andasse, o que a igreja presbiteriana de Patos ia dizer? O pastor Luiz cura. Quando fosse quinta-feira que vem, estava cheio de aleijado aqui, e eu ia acreditar que eu curava mesmo. O que ia acontecer? Ninguém ia ser curado, porque não sou eu quem cura é Jesus, através do nome de Jesus. O grande mal de alguns pregadores e pastores e preletores por aí é que eles acham que eles curam. Na verdade, eles não curam ninguém. Quem cura é Jesus através de um pregador. E Pedro teve a humildade de dizer, gente, eu não preciso ser glorificado, quem deve ser glorificado é Jesus a quem vocês mataram. E arrependidos, eles então foram convertidos a Jesus. Diz o texto que foram mais de 5.000 pessoas. Eu pergunto, qual pregador hoje que consegue pregar e 5.000 pessoas se converterem? Talvez um Billy Graham da vida, que é um homem versado, conseguiria. Mas esse homem aqui era um pescador, que falava tudo errado, que não sabia ortografia, que falava, tinha um hebraico terrível. Mas quando ele prega, esse sinal e essa maravilha veio na sua palavra e 5.000 pessoas se converteram. Fora que numa pregação anterior, 3.000. Então 5.000 com 3.000 já eram 8.000 pessoas convertidas. Eu não me lembro o dia que alguém pregou e 10 pessoas se converteram. Ou uma pessoa se converteu. Eu fui pastor de uma igreja aqui, não vou dizer porque ela existe ainda hoje, tinha 10 anos que não convertia ninguém. Eu fiquei pensando, gente, como é que um pastor passa 10 anos e não converte uma pessoa? Quem é que vai acreditar numa igreja dessa? Em 10 anos não tinha convertido uma pessoa. Uma pessoa.
Aí nós fizemos um culto na praça, eu até convidei o pastor Bira para pregar. Eu falei, Bira era seminarista. Eu falei, Bira, você que vai ser o pregador. Ele, pastor, todo tremendo, e ele pregou naquele dia na praça. 10 pessoas se converteram, nós fomos assim quase que para o céu. Agora imagine, irmão, se 8.000 pessoas se convertessem, aí pronto, eu ia lá no Instagram, ia tirar uma foto, 8.000 pessoas, e eu ia ser o grande pregador do Brasil. Pedro não foi humilde, ele sabia que não foi a pregação dele, mas foi o sinal e a maravilha que seguia aquela igreja. Não tenho medo do que eu vou afirmar aqui. O dia que a congregação presbiteriana de Patos tiver como marca sinais e maravilhas, irmãos, essa igreja não vai suportar as pessoas que vão vir. Você sabe por que as pessoas não vêm? Porque nós ainda não fazemos a diferença. Nós estamos com um projeto que eu espero que Deus confie nisso, que é uma coisa louca. Sabe onde nós vamos fazer culto lá em Tanquinho? Nos bares. Tem um bar lá chamado Mamãe Não Me Acha. Olha o nome do bar. E nós vamos fazer culto lá, vamos fazer culto nos bares. Sabe por quê? Porque o povo não vem para a igreja, nós vamos lá no bar. E eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas ali. Irmãos, eu nem sei como vai ser. Eu sei que eu vou pegar um violão, uma caixa de som, um microfone, nós vamos cantar com a igreja, nós somos poucos, nós somos 20 e poucas pessoas lá, nós vamos por lá. Porque eu sei que Deus vai fazer algo. E a gente quer impactar aquela cidade. Porque não pode uma igreja com mais de 30 anos ter 15, 20 membros, irmão. Aqui, ó, em uma semana a igreja subiu de 12 para 8.000. É brincadeira, já pensou, você está aqui hoje com, nós estamos hoje aqui 4, 6, 11, 12, 13, 14, somos 16 pessoas. Aí Deus desce nesse lugar, a notícia espalha aqui em Patos. Quando chega amanhã, em Patos tem o quê? Umas 500 pessoas, 1.000, por aí. Aí amanhã 1.000 pessoas estão aqui e convertem. Aí o prefeito Michel, gente, a igreja tinha só 16, agora tem 1.000 pessoas. Aí Pedra, sabe, vem. Aí a Guarda Nova, sabe, vem. João Batista pregava, sabe onde? Não era no templo. Onde é que João Batista pregava? No deserto. Ele não vestia terno e gravata. Ele vestia roupa de peles de animais. Ele não comia pizza e uma série de comida. Ele comia mel e grilo. Mas a Bíblia diz que a multidão ia lá no deserto ouvir João Batista. Sabe por quê? Porque a vida de João Batista era marcada por sinais e maravilhas. Eu vou dar um conselho. Eu estou com 61 anos e 43 anos de convertido. Eu acho que eu posso dar esse conselho. Se tem uma oração que eu e vocês devemos fazer, é essa: Deus, faça com que a minha vida manifeste sinais e maravilhas. Não para me engrandecer, mas que as pessoas possam ver que existe Deus na minha vida. E vocês vão ver o que vai acontecer. Essa igreja vai crescer em qualidade e vai crescer também em números. Porque foi assim que a igreja padrão obedeceu. Quando chegar em casa, você vai ler Atos 5, 17 e 42. Foi um outro sinal que aconteceu, que hoje eu não vou falar porque não vai dar tempo. Mas é muito simples a história. Os apóstolos foram presos. Sabe o que aconteceu? Um anjo chegou lá, quebrou o cadeado, quebrou corrente e libertou aqueles presos. Quando foi dada a hora para buscar os presos na prisão, não tinha ninguém lá. Só que quando eles foram pegar os presos, que os apóstolos, estava tudo fechado. E a pergunta é: como é que eles vão sair se os cadeados estão tudo no lugar? E aí aparecem os apóstolos lá na igreja. Nós estamos aqui, e pregaram de novo, e mais gente se converteu. Então, a igreja primitiva era uma igreja que vivia marcada por sinais e milagres. Irmãos, eu creio assim, sabe? Depois de todos esses anos de vida, a vida não tem graça se for tudo natural. Se for tudo natural, para que a gente precisa de Deus? Se você planta uma roça e o seu esforço faz essa roça produzir, você precisa de Deus para quê? Para que Deus? A gente pode viver sem Deus. Só que a igreja verdadeira, ela não vive sem Deus. O homem não vive sem Deus. Então, esse racionalismo, esse humanismo, que é um movimento filosófico que veio para a igreja, tem roubado essa característica do sobrenatural na nossa vida. Irmãos, hoje o povo da igreja só acredita naquilo que é racional. Acontece uma coisa
maravilhosa na sua vida, a gente quer dar uma explicação racional. Não, mas o ser humano ele é composto disso e daquilo, e querem dar uma explicação natural. Seu Alípio, você já deve ter ouvido falar, foi um dos primeiros, aquele arado que tem lá em Irecê, foi o primeiro arado na região de Irecê, foi do seu Alípio. O seu Alípio foi um dos primeiros homens a se converter aqui, se eu não me engano, ele é neto do coronel João Dourado. E uma vez, lá na igreja dele, chegou um pregador e disse assim: eu não acredito que o mar se abriu. O que aconteceu é que tinha um vento numa parte rasa do Mar Vermelho. Moisés sabia disso, e quando Moisés chegou, bateu o vento, e ele passou com a água, não com o pé seco, mas com a água dando na canela. Ele inventou, porque na Bíblia não diz isso. Aí isso ali foi perto. Então o milagre foi maior, pastor. Como foi maior? Como é que esses homens passam com água dando na canela e os soldados egípcios se afogaram com a água dando na canela? Então o milagre foi maior ainda. Aí o pastor ficou sem graça. Aí ele quis falar que ele não acreditava que Jonas foi engolido por um peixe. Só ali ficou de pé e falou assim: ó, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu ia acreditar, porque eu acredito no que a Bíblia diz. Então hoje as pessoas querem explicar tudo no natural, e o sobrenatural não existe mais. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade que o presbítero Michel me deu, que Deus deu, para poder falar isso aqui. Eu sei que essa palavra vai de encontro a muita coisa que a gente crê, mas Deus colocou no meu coração isso, que a gente pudesse viver o sobrenatural de Deus, porque Deus existe, irmãos, e Deus está vivo, e Ele pode fazer milagres na nossa vida. Esse esforço nosso só vai nos cansar, esse esforço nosso só vai trazer depressão, ansiedade, preocupação. Mas quando a gente confia em Deus, como nós acabamos de cantar, enquanto a gente está preocupado com a tempestade, Deus estava o quê? Jesus estava dormindo. Enquanto você está ansioso, preocupado, sem saber o que vai fazer, Deus está tranquilo. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, o dono de todas as coisas, aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Você pode não conseguir mudar seu marido, você pode não conseguir mudar sua esposa, mas Deus com um olhar pode mudar, basta Ele querer. Então o que é que a gente tem que fazer? Orar e acreditar que Ele pode intervir na nossa vida. Ele fez o sol parar, Ele abriu o mar vermelho, Ele fez o sol retroceder, tantos milagres no Velho Testamento. Irmãos, olha, se eu pudesse aqui eu não parar, ficar falando a noite toda, mas tem uma passagem na Bíblia que é linda demais. Havia uma festa, para a gente encerrar mesmo, havia uma festa em Jerusalém, e estavam pessoas de todos os cantos do mundo nessa festa. Logo aqui, ó, na igreja primitiva, logo após o Pentecostes. E tinha um funcionário de um reino africano lá. Só que esse funcionário do reino africano terminou a festa, ele foi lá assistir e foi embora. Só que ele tinha um papiro do Velho Testamento. Ele lia e não entendia. Sabe o que é que Deus fez? Deus pegou um pregador e colocou esse pregador pertinho dele, explicou a Bíblia, e diz o texto que quando esse pregador abriu o olho após isso, ele já tinha sido trasladado daquele lugar da África já para a Judéia. Isso aconteceu alguns anos atrás, 2000 anos atrás. Só que hoje a gente fala assim: não, essa história é mentira. Irmãos, Deus pode fazer coisa que você duvida. Deus pode, no estalar de Deus, mudar toda a sua vida. Mas eu preciso acreditar que Ele tem poder para fazer essas coisas, né? A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus sem fé não vai receber nada, porque é necessário que aquele que se aproxime, está em Hebreus, tenha fé que Ele é galardoador daquilo que Ele pode fazer por nós. Então, se aproxime de Deus com fé, dizendo: eu acredito que o Senhor pode marcar minha vida com sinais e maravilhas. E se isso acontecer, irmão, você não vai ter mais paz para plantar, você não vai ter mais paz para nada. Sabe por quê? Porque Deus vai trazer muita gente na sua vida para você falar de Jesus, e o seu ministério vai ser um ministério de pregador e de libertação de vidas. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Oi, irmão. Ei, pastor. Oi. Eu quero que ore uma irmã minha que mora na pedra, Sandra. Vai Vai viajar. Vai viajar, tá bom. Eu quero também pedir que os irmãos orem por mim. Amanhã, 5 horas da manhã, eu, Dani e Vitor, vamos para Goiânia.
está conosco. Vamos orar então. Tá bom, vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, eu sei que o que foi pregado hoje aqui, uma grande parte da igreja não crê mais. Eu sei que essa palavra vai de encontro à teologia que nós aprendemos e acreditamos. Mas quando Lucas escreveu esse livro, o livro de Atos, Lucas não estava contando uma história. Lucas estava mostrando com fatos que a igreja precisa ter uma teologia, uma base bíblica de fé, que não é uma base inventada por homens, mas é uma base bíblica, é uma teologia criada pelo teu Espírito. Pai, faça com que a congregação presbiteriana de Patos, ligada a Pedras, tenha como padrão, tenha como paradigma a igreja primitiva. Não existe pecado algum. Nós queremos ser iguais aos nossos irmãos da igreja primitiva, que era uma igreja autêntica, era uma igreja genuína, era uma igreja que deu os primeiros pilares para uma verdadeira igreja. E nós aprendemos aqui que um dos pilares da igreja verdadeira é a marca de sinais e maravilhas. Pai, eu sei que eu não sou nada. Eu sei, ó Deus, que eu não sou ninguém. Mas nessa noite, eu quero, como teu servo, orar que essa igreja, que essa congregação seja marcada por sinais e maravilhas. Pai, que esta semana ainda o Senhor comece, ó Deus, a intervir na vida desse povo e que eles possam ver, ó Deus, no seu dia a dia, milagres acontecendo, sinais acontecendo, maravilhas acontecendo, porque nós cremos não em Deus que não fala, que é uma imagem de escultura, não a um Deus que não ouve, não a um Deus que não estende a mão, não a um Deus que não vê. A tua palavra diz que o Senhor não é uma imagem de escultura, o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que toca, é um Deus que fala, é um Deus que intervém nas nossas vidas. Então que nessa semana, no nosso dia a dia, a gente possa ver esses sinais, e que no domingo, ó Pai, quando os teus filhos se reunirem, que eles possam contar um para o outro. Olha, essa semana aconteceu isso na minha vida, Deus veio e fez esse milagre na minha vida, e que isso possa aquecer essa congregação, e que esse fervor, esse aquecimento, ó Deus, saia dessas quatro paredes, ó Deus, invada esse povoado, e que as pessoas, ao saberem do que o Senhor está fazendo na vida dessa igreja, elas venham, e que aqui elas possam ouvir, ó Deus, sobre aquele que verdadeiramente transforma vidas, que é o Senhor Jesus. Pai, eu te peço por essa irmã que vai viajar amanhã, que o Senhor possa proteger a viagem dela. Abençoe os teus filhos que estão indo a um velório amanhã bem cedinho, proteja a vida deles, dê oportunidade para que eles testemunhem de ti. Abençoe a minha viagem amanhã para Goiânia, que os teus anjos possam ir à nossa frente, nos livrando, ó Deus, de todo perigo. Abençoe o carro, Deus, para que não tenha nenhum problema mecânico, nenhum problema elétrico, que a gente possa sair em paz e voltar em paz. Ó Deus, abençoe a congregação de Tanquinho, que vai ficar, Senhor, na guarda de irmãos, tomando conta, que sejam dias de bênção ali. Abençoe o presbítero Michel, a sua família, que está também em dias de descanso. Que o Senhor possa trazer descanso para o teu filho, e que ele volte, ó Deus, ao trabalho aqui, ó Deus, revigorado, fortalecido e restaurado. Abençoe os teus filhos, e como eu orei, que essa semana ainda seja uma semana de muitas manifestações sobrenaturais na vida dos seus filhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? E o povo de Deus diz? Mais forte. O povo de Deus diz? Amém. Agora um amém com fé. E o povo de Deus diz? Amém. Agora você vai dizer como tendo recebido o mesmo amém de Deus. E o povo de Deus diz? Amém. Podia ser melhor, mas tá bom. Dê um abraço em quem está do seu lado e desejo um bom final de semana para ele.